寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual é o próximo vídeo. Curta a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né? A teoria de hoje é: e se Perón nunca tivesse deixado o poder? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e, por último, as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Bem, para quem não sabe, Juan Domingues Perón assumiu o poder na Argentina de 1946 até 1955. Depois ele foi deposto por um golpe militar, aí ele teve que vazar para a Espanha, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, também Evita Perón, a mulher dele, acabou ficando na Argentina, onde veio a falecer. E depois, em 1973 até 1974, se eu não estou enganado, né, foi o último mandato de Perón. Aí sim ele acabou falecendo. Ficou basicamente um ano aí no poder. Mas como é que seria se ele não tivesse saído do poder? E é isso que nós vamos ver hoje. E eu já deixei claro, já falei que se essa teoria era uma teoria minha, acho que sim, mas enfim. Sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Então pulamos a Primeira Guerra Mundial, pulamos a Segunda Guerra Mundial, vamos direto já na Guerra Fria, em 1946. Então tá, né? Bem, vamos supor que, ok, as políticas do Perón vão seguindo como foi na vida real, com escândalo de corrupção, coisas do gênero e etc. Mas vamos supor que já em 1953 o Perón tem meio que uma espécie de guarda principal, ele tem uma espécie de... ele tem os soldados deles. Então, a partir desse momento, ele vai pedindo para esses soldados espiarem, né, como estão as coisas dentro do exército da Argentina e como é que estão as coisas na rua. Então vamos supor que em 1954 ele acaba aí descobrindo que os militares estariam tramando um golpe aí contra ele. Então ele vai deixando e vai prendendo um militar por vez, para não levantar suspeita. E com isso vai meio que mudando o jogo, vai tirando alguns militares de cargo. Com isso, né, provavelmente os outros vão ficando mais espertos, mas ao mesmo tempo ele vai ali basicamente cortando aos poucos. E aí sim, quando tem mais ou menos que um levante, né, um levante militar contra o Perón, aí ele já vai estar ciente e muito provavelmente, né, vamos supor que aconteça aí algum incidente, né, e esse incidente vai ser bom aqui para a teoria, porque, né, ele iria deixar esses militares aí propositalmente soltos justamente para, né, eles tentarem um golpe mesmo assim. E aí, a partir desse momento, o Perón podia usar uma desculpa de uma política instável para se manter um pouco mais no poder e analisar para evitar golpes contra a democracia argentina. Então, com isso, né, o povo argentino, que provavelmente apoiaria os militares, ia olhar com uma cara de medo, e os peronistas basicamente iam comemorar a vitória de Perón sob, né, a tentativa de golpe militar ali nele. E com isso, né, o Perón também vai mexendo ali nas políticas, vai tentando diminuir os casos de corrupção, mas ao mesmo tempo ele também vai tentando comprar os outros. Pois é, né? Meio cômico isso.
tentando silenciar ao mesmo tempo para não deixar algo tão evidente, para ele ir tentando melhorar ali por debaixo dos panos. Ou então até às vezes mesmo por cima dos panos para mostrar que está fazendo alguma coisa. Então a partir de 1956, aí ele meio que vai estar meio que já no poder extrajudicialmente, né? Vai estar no poder, como eu posso dizer, já um pouco a mais aí do cargo dele. Muitas pessoas iam ver isso com maus olhos, mas ele podia alegar que seria basicamente um governo, uma coisa provisória ali, tá? Ele ia estar falando que assim que as investigações contra os militares golpistas terminassem, aí ele iria sair do poder e a Argentina ia voltar a ter uma democracia. E com isso ele até ia poder fazer alguns teatros, tal, mostrar que está fazendo alguma coisa, quando na verdade ele iria estar fazendo o quê? Ele ia estar continuando investindo, né? Ele ia estar basicamente comprando as pessoas, industrializando as pessoas das zonas rurais. Provavelmente, talvez não estariam tão satisfeitas, mas aí ele também podia estar estatizando algumas coisas, tá? E a partir do momento que o tempo vai passando, 1956, 1957, 58, as pessoas já iam cobrar como eu posso dizer, já iam cobrar ele sobre a transição de governo, transição a uma democracia. Então ele ia poder, né, falar que não, beleza, daqui a pouco a gente faz isso, em 1959, né, a gente deixa isso tudo certinho, para a próxima pessoa assumir o poder em 1960 e ficar um negócio mais arrumadinho, mais bonitinho. Então, né, as pessoas insatisfeitas poderiam acabar dando esse prazo para ele, mas com isso alguns outros grupos de guerrilha, principalmente nas zonas rurais e nas zonas mais esquecidas da Argentina, poderiam ir se formando. Algumas guerrilhas indígenas, algumas guerrilhas anti-Perón, algumas guerrilhas até mesmo de cunho socialista, comunista mesmo, né, na intenção de tirar Perón do poder. E quem sabe por que não, até mesmo alguns soldados cubanos disfarçados não poderiam entrar para dar curso para os guerrilheiros, ou os guerrilheiros ir para Cuba para aprender guerrilha e voltar para a Argentina, né? Alô Che Guevara! Alô Che Guevara! Então, né, a partir desse momento, sim, ele podia fazer esse esquema, e ao mesmo tempo o próprio Che Guevara podia pensar, eu podia estar lá, né? Mas vamos supor que Che Guevara não tem uma função tão importante, afinal ele ia ali para a Bolívia depois, então ele tinha que estar em outro lugar para ter um treinamento mais específico. E na Argentina ele provavelmente seria reconhecido e seria zerado logo de cara. Então, a partir já de 1959, né, não vão ocorrer eleições, minto. Até que podem sim ocorrer algumas eleições, mas Perón pode acabar ganhando através de eleições fraudulentas e através do medo. Então, beleza, né, as pessoas iam basicamente aceitar, entre aspas, né, o que estava acontecendo, afinal ele ganhou de uma forma democrática, bem entre aspas também, então, ok. Com isso vai seguindo, só que novos escândalos de corrupção, oposição política poderiam, e até mesmo diversos veículos de mídia poderiam apresentar, né, que ele estava fraudando as eleições, e a partir desse momento as coisas poderiam acabar ficando sérias ali na Argentina, uma vez que poderiam sim ter poderia ter sim uma criação de uma polícia secreta, e diversos veículos de imprensa poderiam acabar fechando ou então de início sendo ameaçados, e a partir desse momento o governo do Perón, eu acredito que ia sim estar meio que perdendo o controle, tá? Acredito que talvez a partir dos anos de 1962 as coisas poderiam estar um pouco mais complicadas ali para o Perón. Então, ele não iria dar cabo da mídia, tá? Primeiro, ele não ia dar cabo da mídia. Primeiro, talvez ele ia começar a dar cabo da oposição política. Mas como assim,
se ele já era suspeito? Bem, ele pode falar que a corrupção não estava vindo do governo dele, e sim do governo da oposição. E para mostrar serviço, ele poderia acabar implantando falsas provas na oposição, né? E com isso prendendo e falando, olha, estamos acabando com os políticos corruptos, hein? Mas nisso, lógico que seria só uma desculpinha para ele prender a oposição e se consolidando no poder. Mas ao mesmo tempo pode ser que tivesse um veículo de mídia ou outro que fosse investigando, ou então alguma oposição que pagasse algum tipo de mídia para expor o Perón, e com isso, aí sim, a partir desse momento, né, os veículos de mídia provavelmente iriam começar a ser confiscados, não todos, tá? Mas alguns materiais em si, principalmente aqueles ali que falassem mal do Perón. E com isso, né, os comunistas e os socialistas e os guerrilheiros como um todo podia começar a comparar o Perón com Francisco Franco, né, basicamente falando e tal, chamando ele de fascista, coisas do gênero. Então, a partir desse momento, alguns incidentes aí de guerrilheiros com a polícia poderia acabar acontecendo, e isso seria mais um motivo para o Perón falar, olha, tá vendo a violência aqui? Então, vou precisar ficar mais um tempo. Lógico que, né, eu não estou indo para a parte econômica ainda, mas eu acredito que a insatisfação das pessoas poderiam sim ir aumentando, né? Por mais que o Perón estivesse trabalhando numa urbanização e industrialização, as pessoas do campo poderiam se sentir um tanto quanto esquecidas e, consequentemente, né, não receber tanto investimento, não ser o foco ali. Então essas pessoas poderiam estar completamente insatisfeitas, e com isso muita coisa ilegal podia acabar rolando nessas áreas, e essas áreas aí seriam os principais focos aí de guerrilha e de nascimentos aí de grupos de guerrilha. E lógico que talvez essas pessoas das zonas rurais poderiam ser as pessoas mais pobres. E o fato, né, dessas pessoas não terem tanto conhecimento, elas podem acabar caindo no papo dos guerrilheiros e aderindo à guerrilha de uma forma ou de outra, ou escondendo arma, ou escondendo guerrilheiro, ou então servindo como espião, né? Tipo, a polícia peronista passou por aqui, vamos avisar a guerrilha tal, vamos avisar a outra guerrilha. Então é isso que podia acontecer. E lógico que uma hora ou outra a polícia peronista, vamos chamar assim, poderia acabar descobrindo, e com isso, né, dando borrachada nesses fazendeiros e fazendo esse efeito mola. Ele me bate, eu conto pro guerrilheiro, o guerrilheiro bate nele, a polícia bate mais forte no fazendeiro, e assim vai indo sucessivamente, né, a violência ali nas zonas rurais. Não acho que a Argentina passaria por uma guerra civil, mas eu acredito que sim, alguns incidentes poderiam acontecer, muitos generais peronistas podiam ser empacotados, e com isso, né, o Perón, né, ia aproveitar disso para usar como desculpa para ir ficando no poder. E sem contar que até mesmo alguns peronistas mais fervorosos podiam acabar sendo mais extremistas e até mesmo denunciando as pessoas que tivessem atitudes suspeitas, e até mesmo talvez uma ala do exército talvez deixaria de compactuar com o Perón, né, justamente pelo fato de estar vendo que o cara estava indo longe demais. Comunidades internacionais, talvez como o Chile, como o Uruguai, os Estados Unidos, talvez, né, poderia pensar, vixe, esse cara vai ser problema, mas vamos deixar ele aí porque pelo menos ele não é comunista. Talvez os Estados Unidos podia haver alguma coisa ali meio comunista no Perón, mas ia ficar de olho nele, talvez até mesmo ia fazer alguma vista grossa para algumas coisas para, pelo menos não é tão comunista assim. Lembrando que a gente está falando de Guerra Fria, tá? Mas uma outra coisa também que o Perón podia usar de desculpa para manter no poder é a questão das Ilhas Malvinas. Sim, ele podia falar que as Ilhas Malvinas ia voltar a fazer parte da Argentina e eles iriam tirar as ilhas da Inglaterra. Então, né, as pessoas podiam, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo?
Mas então o Perón, para mostrar que estava fazendo alguma coisa, ele iria mandar os soldados treinar, né? Ia inventar uma desculpa. Não, a gente está treinando, daqui a pouco a gente invade. E ele até poderia sim fazer alguns exercícios militares navais ali perto da ilha para provocar a Inglaterra, né? E chamar a atenção da Inglaterra, chamar a atenção da Margaret Thatcher. E com isso ele ia mostrar trabalho. Mas ao mesmo tempo, né, já estaríamos aqui basicamente nos anos 70, ele já estaria um tanto quanto velho já. Então eu acredito que ele poderia, assim, como uma última cartada para ficar no poder, invadir as Ilhas Malvinas. Só que dessa vez ele teria treinamento. Não sei quais seriam as relações dele com o Pinochet, mas eu acredito que de todos os modos, né, para o Pinochet, como eu posso dizer, para o Pinochet acabar sendo liberado das sanções econômicas, eu acredito que sim, ele podia sim, até mesmo, como eu posso dizer, acabar caguetando para a Argentina, tá? E isso é que, aliás, eu esqueci, né? Estamos falando de 70 e 1970. Nesse tempo estava o Salvador Allende, então, né, eu acredito que talvez o Allende não contaria tanto assim para a Inglaterra, porque querendo ou não, né, ainda assim seria visto como uma potência imperialista. Mas eu acho que aí, a partir do momento que ele atacasse as Malvinas, aí eu acredito que sim, a Argentina sofreria sanções econômicas. E vamos supor que, beleza, ele acaba sendo derrotado ali, como foi na vida real, né? Como o governo militar argentino foi na vida real. E isso poderia culminar na derrubada dele. Mas aí, a partir desse momento, ele ia se ver ameaçado e ia declarar um estado de sítio, ia declarar lei marcial e iria começar a ser autoritário. Não que ele já não fosse, tá? Mas aqui a gente está falando de eleições fraudulentas. Aí, a partir de 1970, ele basicamente ia agir como um ditador. E levando em conta as sanções econômicas que a Argentina ia sofrer por questão da Inglaterra, da OTAN como um todo, incluindo Estados Unidos, eu acredito que aí sim, né, a Argentina ia pro buraco, né? Não que ele já não tivesse indo pro buraco, mas eu acredito que aí sim a Argentina ia de vez pro buraco. E quando ele viesse a falecer em 1974, aí os militares iam estar falando assim, olha, tá vendo como isso daqui não presta, como as eleições não prestam? Então eu acredito que a partir de 1974 a Argentina poderia passar por um governo militar. E esse governo militar argentino ia poder, eu acredito que esse governo militar argentino ia assim até os anos 90, talvez até 1992, né? Mais precisamente, né? Quando foi que a União Soviética caiu. E aí sim a Argentina poderia voltar a ter democracia em 93 por aí. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Estou deixando a thumb aí, né? Para quem quiser usar. E comentem aí, né? Mas só dê aquele crédito, por favor. E comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, aí eu demoro, mas eu faço, beleza? Mas enfim, não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Me segue no Insta e nas minhas outras redes sociais. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E quem puder ver as teorias tanto do card quanto da descrição, eu também agradeço, beleza? Mas enfim, e o que vocês acham que o governo do Perón seria se ele não tivesse saído do poder? Mas enfim, comentem aí, curtam, compartilham, se inscrevam, não se esqueçam de dar aquele apoio. Enfim, falou e passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Enfim, falou e fui!